Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Jardim particular. Meus irmãos, por favor, deixa os diáconos trabalharem aqui, que nós vamos agora para um momento muito especial na vida dessa igreja. Esse eu considero sempre o momento mais especial da igreja, que é o momento em que nós vamos receber novos membros da nossa família. Nós concluímos o nosso curso de membresia. Os nossos irmãos foram entrevistados pelo nosso conselho, num momento muito gostoso de
compartilhamento de experiências, de pastoreio. E agora chegou o momento para muitos tão esperado, que é o momento de recepção à membresia da igreja. Alguns trouxeram seus familiares. Eu quero desde já dar as boas-vindas a todos. E eu queria começar chamando os irmãos que vão ser recebidos em batismo e profissão de fé. E aqueles também que vão ser recebidos em profissão de fé. Eu vou chamar por ordem. Vou tentar fazer uma ordem aqui do jeito que vai facilitar para vocês. Vou começar com o casal Assir Horst Júnior e a Natália Valassi Horst. Eu vou pedir o Assir e a Natália que comecem a fila lá no canto esquerdo, por gentileza. Depois o Assir e a Natália vão trazer a Vitória e a Emília para o batismo. O Daniel Augusto e a Karine Guimarães Crepaldi. Também, por favor. Podem ficar ali ao lado da Natália e do Assir. Depois eles vão apresentar a Maria Eduarda em batismo. O Daniel Duarte e a Tiale Machado Neves, por favor, também. Aí, Daniel, vou pedir a você que comece a fila aqui do lado direito. Serão recebidos por batismo e profissão de fé. Depois vão trazer a Júlia Luísa. Os familiares do Assir, tem familiares, Assir e Natália? Estão presentes os familiares do Assir? Por favor, fique de pé. Os familiares do Assir e da Natália. Joia. Bacana. Vou pedir os membros da igreja para apertar a mão de vocês aí, por favor, em nome da nossa igreja. Isso, receba um abraço, por favor, da igreja. Bacana. São muito bem-vindos. Os familiares do Daniel e da Karine, a maioria são membros da igreja já, mas vou pedir para ficar de pé todos. Olha que bacana, gente. Todos. Está faltando muita gente, não é? Cadê a Estherzinha que eu não estou vendo? Ah, está lá. Joia. Por favor, abraça essa turma aí, gente. Em nome de Jesus. São muito bem-vindos. Obrigado, viu? Os familiares do Daniel Duarte e da Tiale. Eu sei que a Dona Maria veio lá do Mato Grosso para esse evento. Olha aí, a paz do Senhor, Dona Maria. A mamãe da Tiale também. Marli? Marta. A Marta, que é a mamãe da Tiale. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, viu, Marta? Podem sentar, queridos. A Poliana Brandão Alves. Poliana é esposa do Filemon, que depois eu vou apresentar, que também está sendo recebido como membro da igreja. Aliás, Filemon, vamos fazer o seguinte, vem aqui com a Poliana, do lado direito aqui, Poliana, por favor, ó, junto com o Filemon. Você participou da classe junto, vamos fazer tudo junto. A Eliane de Souza, pode vir também com o João Prote. Depois traz o Pedro. Não sei se tem como deixar o Pedro com alguém, tem? Joia. Os familiares da Poliana e do Filemon, estão aí, por favor. Fique de pé também, a turma da Poliana e do Filemon. Joia, muito obrigado, viu? Já são membros da igreja. Os familiares da Eliane, os convidados da Eliane, eu vou pedir a gentileza de ficar de pé. Eu sei que tem colegas de trabalho, né, Eliane?
A mamãe da Eliane. Como é que chama a mamãe? Zeni. Geni, dona Geni está ali. Seja bem-vinda. Receba um abraço da turma aí, gente, por favor. Obrigado por terem vindo. Maravilha. A Érica Carla, que vai ser recebida por profissão de fé. Érica Carla Pereira da Silva, a esposa do Leandro. Está aqui à frente. Pode ficar aqui, Érica, por favor, aqui ao lado do João. Ô, Leandro, fica aqui ao lado da Érica também. O Leandro já é membro da igreja. Mas vai ficar aqui para dar um apoio, né? Os familiares da Érica e do Leandro, por favor, fiquem de pé, para a gente conhecer os convidados deles. Bacana. Dona Maria, falamos pelo telefone essa semana. Sua mamãe. Dona Maria, sua mamãe. É Terezinha? E cadê a... Com qual Maria eu falei? Então foi com outra. Então a Maria me atendeu lá. Muito bom. O Michael e a Thaís, Michael Almeida Matos e a Thaís Medeiros, vão ser recebidos por profissão de fé. Eu vou pedir o Michael e a Thaís para ficar ali ao lado do Daniel. Os familiares, Michael, não vieram. Legal. Michael e a Thaís. A Thaís, para quem ainda não conhece, é a professora de flauta, a nossa professora de flauta da Escola de Música. A Gislaine Abigail Figueiredo também será recebida por batismo e profissão de fé. Muito bom, Gislaine. A Gislaine depois vai trazer também, mas o Vicente vão trazer a Lara e a Giovana para o batismo. A Isaura Divina Almeida. Também. Os familiares da Gislaine estão presentes? Convidados, Gislaine? Ah, bacana, a turma lá atrás. Por favor, receba um abraço da turma da igreja aí, que está mais perto de vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Os familiares da Gislaine. Joia, bacana. Os familiares da Isaura. Isaura, os seus convidados. Ah, que bacana, que turma boa. Olha lá, gente. Maravilha. Aí, gente, vamos abraçar essa turma aí. São muito bem-vindos. Maravilha. Que bênção, viu? São muito bem-vindos. A Juliana Paixão Bor vai ser recebida por profissão de fé. Maravilha. Pode ficar à esquerda. Os familiares da Juliana e os convidados, a mamãe, o papai, o irmão, maravilha. Já são membros da igreja, queridos, obrigado. Bem. A Patrícia Moreira Teixeira está presente? A Patrícia estava com dificuldade em relação ao trabalho. Provavelmente nós vamos recebê-la outro dia. Não conseguiu vir em função do trabalho. A Rejane Naves Silveira Melo. Vou pedir aos convidados da Rejane que fiquem de pé também. O esposo, filhos. O esposo é o Emílio, né, Emílio? Muito obrigado pela presença, viu, Emílio? Pelo apoio. Os meninos vão ser batizados também, o Igor e o Vitor. Muito obrigado, viu, Emílio? Pode sentar-se.
A Sirlene Márcia Gonçalves será recebida por profissão de fé. Vou pedir a Sirlene para ficar aqui também do lado esquerdo, para a gente tentar organizar. Os familiares da Sirlene que estão presentes, convidados. Bacana, olha que turma boa. Maravilha. O esposo, recém-casada. Muito obrigado, gente. O Tiago Oliveira Pires. Tiago nasceu nessa igreja, né, Geraldo Eunice? Foi batizado aqui. Vou pedir ao Geraldo Eunice para ficar de pé, os familiares, os convidados do Tiago. Para quem não conhece, o Tiago é filho do Geraldo e da Eunice. E os familiares estão ali. Da Ana Paula, a futura. Depois que o pastor fala assim na frente, é difícil voltar atrás. Obrigado, viu, gente? A Juliane Colares será recebida por batismo e profissão de fé. Aqui, Juliane, desse lado aqui. Os convidados da Juliane estão presentes, por favor. Oh, que turma bacana aqui à frente, olha aí. Cadê a Dona Vera? Dona Vera foi recebida na última turma, né? Receba um abraço da turma da igreja aí, por favor, viu, gente? Turma de perto de vocês aí, sejam muito bem-vindos. São muito bem-vindos. Muito obrigado, viu? Podem se assentar, viu? Maria Elisa de Freitas Silva. Os convidados da Maria Elisa também, por favor. Para quem não conhece, talvez não conheçam, né? A Maria Elisa é filha do presbítero José Mauro e da Silvana. O vovô também e a vovó estão presentes aí, não estão? Está aqui o seu Mauro, os outros familiares. Só está faltando o seu Mauro e a esposa, né, José Mauro? Para voltar, não é? Eu aprendi isso com o reverendo João. Fala em público, a pessoa se constrange e vem. Viu, seu Mauro? Ele fez de conta que não ouviu. Está faltando voltar já, viu? Para completar, turma. Pode sentar, viu, querido? Você é muito bem-vindo, são muito queridos. O Gino e a Lilian, que também serão recebidos por profissão de fé. O Gino e a Lilian vieram de São Paulo a trabalho, chegaram aqui solteiros, já se casaram, fizeram a classe, né, esperaram um pouco e finalmente se decidiram agora. E nós estamos muito felizes também com esse casal. Agora, meus queridos irmãos, eu vou pedir a vocês que deem as costas para a igreja e virem-se de frente para mim, por favor, para facilitar o nosso... Meus irmãos, as perguntas que eu vou fazer para vocês agora, elas vão dar a vocês a oportunidade de reconhecerem publicamente a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos fazer a nossa pública profissão de fé. Jesus disse que se nós o reconhecermos publicamente como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele também vai nos reconhecer diante do Pai. E eu gosto de brincar com essa turma, com as turmas, dizer para eles que não existe no reino de Deus um cristão agente secreto.
Não existe essa história de eu sou cristão, mas eu guardo isso para mim mesmo. Fico caladinho na minha. A palavra de Deus diz que o cristão faz parte natural da vida do cristão falar de Jesus. E o apóstolo Paulo levava isso tão ao pé da letra que ele disse que falava a tempo e a fora de tempo. Então, esse momento é o momento de vocês publicamente dizerem: Jesus é meu Senhor e Salvador. E esse é o momento que vocês vão repetir. Estão se comprometendo em falar para os amigos de vocês, para as pessoas que passarem para o caminho de vocês, essa bênção, que é agora a vida de vocês, a experiência de ter Jesus como Salvador. Isso é um compromisso de vocês. Esse momento é o momento também em que vocês vão reconhecer esta igreja e as lideranças como autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Esse é um momento também muito importante. A igreja presbiteriana é uma igreja que prima pela ordem, pela organização, pelo pastoreio e pelo cuidado. E uma coisa que eu ouvi pelo telefone quando eu falei com a sua mamãe, dona Terezinha, né? Agora eu acertei. Falou: pastor, uma coisa que eu acho bonito na igreja presbiteriana é que vocês se preocupam com as pessoas. Não foi isso, dona Tereza? E a gente se esforça mesmo para isso. Nosso propósito não é números, mas é em levar o evangelho e abençoar a vida das pessoas com a nova vida em Jesus. Então eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês estão dispostos a proteger a unidade dessa igreja em que vocês se tornam membros hoje, agindo em amor, recusando a maledicência que é tão... que é um mal tão perigoso, tão ameaçador para a igreja, e acatando a orientação dos líderes da igreja? Vocês estão dispostos a isso? Vocês estão dispostos ainda a compartilhar com a responsabilidade missionária desta igreja, orando pelo crescimento da igreja, convidando outras pessoas que ainda não têm a Cristo para se membrarem à igreja, recebendo as pessoas com amor, com carinho? Vocês estão dispostos a fazer isso? Vocês estão dispostos ainda a servir ao ministério desta igreja, usando os dons e talentos de vocês, orientados pelos pastores, pelos presbíteros, pelos líderes da igreja, assumindo sempre uma atitude de servo? Ou seja, nós somos salvos por Jesus para servir. Vocês estão dispostos a isso também? A servir? Vocês estão dispostos ainda a sustentar o testemunho dessa igreja? De que maneira vamos fazer isso? Frequentando assiduamente a igreja. Ou seja, não é qualquer chuva, não é qualquer dor de cabeça que vai impedir você de vir à igreja. Uma das coisas necessárias para o nosso crescimento espiritual é a frequência à igreja. Eu tenho ouvido de alguns de vocês, após o culto, vocês compartilharem comigo o seguinte: falou assim: pastor, que mensagem maravilhosa, eu precisava ouvir isso, eu estou voltando para casa pensando diferente. Eu ouvi isso de alguns de vocês, tenho ouvido. E eu digo imediatamente: já pensou se não tivesse vindo? Ficado na frente da TV lá? Que proveito talvez teria? Muito pouco. Então, queridos, vocês hoje estão fazendo o compromisso de se esforçar para não faltar. Não faltem. Há tantos motivos, a gente chega cansado do trabalho, né? Final de semana. Se esforcem, porque essa bênção do descanso vocês vão experimentar, não deixando de vir à igreja, mas vindo à igreja. Não, eu fiquei em casa para descansar. Não descansa. Você vai descansar fisicamente, mas espiritualmente você continua cansado. E o que adianta? Então, vir à igreja, Deus concede a você essa bênção de descanso também. Do renovo espiritual. Vocês prometem frequentar a igreja assiduamente, viver de modo exemplar, dando um bom testemunho,
E vocês prometem participar também do crescimento da igreja através dos dízimos e ofertas. Vocês estão dispostos a isso? Amém. Agora, de novo, eu vou pedir a vocês para virarem para a igreja. Eu vou pedir a um diácono que me ajude aqui agora, por favor, para nós efetuarmos o batismo e a profissão de fé. Vou pedir à igreja para fazer a gentileza de se colocar de pé agora, por favor. Isso é você mesmo, segura aqui para mim. Nós vamos começar por ali, Agostinho. Vem cá, você vai ser meu ajudante aqui. Dessa turma aqui, o primeiro a ser batizado é o Daniel. Por favor, Daniel, vem à frente. Em espírito de oração, vamos ministrar o batismo ao Daniel. Daniel, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Muito bem, agora vamos lá de cá. Eu priorizei os casais ficarem juntos. Você vai ajudar o pastor hoje, meu filho. Daniel Duarte, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Tiago Machado Neves, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Poliana. Já foi batizado. Eliane de Souza, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Passa aqui agora para mim. Gislaine não foi batizada, né, Gislaine? Gislaine, filha de Deus, lavada e remida no sangue precioso de Jesus. Eu te batizo, minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Isaura Divina Almeida, filha de Deus, lavada e remida no sangue precioso de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Vamos ver aqui agora. Juliane Colares, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus. Eu te batizo, minha filha, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Acho que se completou agora. Vem cá, você sai aí. Você está com essa coroa. Tem alguém que eu não batizei?
Deixa eu conferir com vocês para não ficar ninguém para trás. Muito bem. Eu queria convidar aqui para vir à frente agora os presbíteros da igreja. Obrigado, viu? Pedir aos presbíteros para virem aqui à frente. Meus irmãos, nós queremos representar a igreja aqui, dizendo para vocês que nós estamos aqui para caminhar juntos com vocês. Eu sei que alguns de vocês estão começando a caminhada de fé hoje. Ou melhor dizendo, nesses últimos dias. Alguns de vocês estão bem emocionados, alguns estão segurando, porque eu sei o quanto esse momento é precioso para vocês. E eu tenho dito repetidas vezes aqui nas nossas mensagens que a carreira da fé, ela tem muitas vezes desafios, tribulações, mas o segredo da vitória é na perseverança. Então, se vocês puderem guardar uma coisa, eu queria que vocês gravassem hoje, uma única frase: não desistam. Eu sei que muitas vezes vocês vão passar por momentos assim difíceis, isso faz parte, vocês vão procurar alguma coisa. Então vocês vão lembrar do dia da profissão de fé, vocês vão lembrar dessa única palavra do pastor. O pastor nos aconselhou a não desistir. Tem um versículo na Bíblia que diz que a tristeza pode durar durante a noite, toda a noite. Mas a alegria virá pela manhã. Então, a tribulação, as dificuldades têm um tempo. Então, persevere e espere o amanhã. Espere amanhecer. E a bênção virá, fortalecendo vocês e dando vocês esperança para continuar. Não desistam. Alguns de vocês aqui vieram um tempo, depois faltaram, depois voltaram. Mas hoje vocês estão dizendo assim: pastor, em nome de Jesus, nós não vamos faltar mais, nós não vamos sumir mais, vamos estar firmes. E nós estamos aqui para caminhar com vocês. Esses irmãos presbíteros aqui são pastores também, estão prontos para ajudar, para orar, para aconselhar. Vocês não sabem tanto que essa turma aqui é bênção. Então não percam a oportunidade de encostar neles e conversar, compartilhar, pedir ajuda. Falou: meu irmão, estou passando por uma luta. Qual que é a sua palavra para mim? E nós vamos ter muito prazer de caminhar com vocês, tá? Isso é nosso trabalho. E eu queria dizer por último para vocês, que eu falei também hoje pela manhã, e é bom que todos da igreja possam ver, essa igreja tem uma vocação, que se chama trabalho. O povo aqui gosta de trabalhar. Então vocês não estão sendo recebidos para ficar no banco. Orem, peçam a Deus a direção de onde vocês vão servir. Deus tem um lugar especial para vocês, não foi por acaso que vocês vieram para cá. E não existe ninguém dispensável, ou ninguém que diga assim: eu não sei o que fazer, eu não tenho o que contribuir, eu não sei fazer nada. Não existe isso. Todos nós temos um dom e podemos ajudar em alguma coisa. Desde as coisas simples até as coisas mais complexas. Então você chegou aqui na igreja, desceu do carro, você pensa assim: o que eu posso fazer para ajudar? Experimente isso. Que às vezes a gente chega aqui na igreja e pensa assim: eu vou sentar no banco e vou ser servido, que Deus tem uma palavra para mim, o pastor preparou, a equipe de louvor preparou, e o pessoal deixou tudo prontinho para mim. Aqui não tem esse negócio. Você entrou, você já recebe uma incumbência de trabalho, que eu gosto de chamar de privilégio. Amém? É uma cadeira para colocar no lugar, é um copo que caiu no chão. Tá certo? Coisas simples. Mas sintam-se participantes da obra de Deus nesse lugar. Isso é igreja, tá, gente? Fora disso não tem sentido igreja, vira religião. E aqui não é lugar de religioso, é lugar de gente comprometida com Deus. Amém? E nós vamos orar e agradecendo a Deus pela vida de vocês.
e sejam muito bem-vindos. Depois que orar, os presbíteros vão cumprimentar vocês, aí vocês podem voltar para os lugares. Ou melhor dizendo, vocês não vão voltar para os lugares ainda não, tem o batismo das crianças. Tá certo? Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos, porque nós sabemos que isso é obra do Senhor. Transformar pessoas, salvar vidas, é obra do Senhor. E nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Faz esses irmãos perseverarem e nunca desanimarem na fé. Dá com que eles experimentem todos os dias bênçãos muito especiais. E continuem, ó Deus, entusiasmados na Tua obra, cheios de fervor, cheios de dedicação. E que eles sejam, ó Deus, também operantes na evangelização, no compartilhar Jesus com seus amigos. Abençoe com eles os seus familiares. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem cumprimentar essa turma. E as crianças agora, os pais podem buscar as crianças, que é o batismo das crianças agora. Se a igreja não conseguir ficar de pé, pode sentar, viu, irmãos? Cadê as meninas? Luísa, venham. Ih, linda. Tem também um anúncio dos outros. Eu queria chamar aqui à frente também, e já aproveitando o tempo, a Eunice, que está sendo recebida como membro da igreja. Eu vou pedir ao Geraldo que acompanhe para compor a família toda. Geraldo, faz favor. A Ana Paula, que está sendo recebida também como membro da igreja, por favor. Ana Paula, essa jovem aqui. Nós estamos hoje também restaurando a comunhão da igreja, o nosso irmão João Prote. Deus, João Prote, continue te abençoando e usando como sempre usou na vida dessa igreja. Viu? Deus te abençoe. Pode ficar ali do lado da Gi, viu, Vicente? Com a filha. Pode ficar ali. Sumiram com o batismo. A taça de batismo. Pode começar por aqui, meu querido. Mas eles não levantaram, não? São membros da igreja lá? Vamos lá, eu vou pedir os pais para dar um passinho à frente, que eu sei que nesse momento vocês gostam de tirar foto. Isso, chega aqui para frente. Fala o nomezinho para mim citar o nome. Que agora eu esqueço. Meus irmãos, vamos ficar de pé de novo? Esse momento é tão especial. Júlia,
Cordeirinha de Jesus, eu te batizo, minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Luísa, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Por favor, Regiane. Vitor e Igor. Quem que é o Vitor? Quem é o Igor? Vitor e Igor. Vitor, Cordeirinho de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não estou vendo aqui o esposo. Pode? Ah, você está tirando a foto. Depois você vem para cá, nós oramos. Igor, Cordeirinho de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Lara Giovana, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Pedro de Souza Prote, Cordeirinho de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Vamos lá. Nirvana primeiro. Vamos lá, Nirvana. Nirvana, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luciana, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo, minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Mariana, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Qual o nomezinho? Maria Eduarda. Maria Eduarda, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo, minha filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Emília, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Vitória, Cordeirinha de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe muito vocês. Vamos aplaudir essa turma aí, bacana, gente. Podem voltar para os lugares de vocês, viu? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, vocês, todos. Deus seja louvado, amém? Graça e paz, amada igreja. De tudo que o pastor Honório disse é verdade, mas ele esqueceu de falar uma coisa. Eu vim também para tomar café, para almoçar, para jantar, para comer pizza, essas coisas dessa natureza. E eu estou muito feliz de estar aqui. Claro que o objetivo e o propósito de Deus, em primeiro lugar, não era de estar por esse motivo, pela dona Lázara, mas nós estamos firmes. E é interessante que nós temos uma grande amizade mesmo. Eu não tenho esse negócio ainda de Facebook, eu ainda não estou nessa era tecnológica, eu ainda sou daquele de caneta e papel. Comecei agora a mexer com esse negócio de torpedo. Mas quando a minha amada esposa viu lá no Face da Juliana, da irmã dele, ela já falou assim para mim: eu vou te falar uma coisa, eu não vou poder ir com você, porque eu sei que depois que eu falar com você, você vai. A mãe do pastor Honório não está bem. E eu falei, realmente eu vou. E esse final de semana eu tinha um compromisso de estar pregando na primeira igreja presbiteriana de Caratinga, e eu mudei meus planos, e estou aqui.
e vejo que pastor Honório e a Jaqueline e toda essa família, eles são lutadores, são guerreiros, porque a luta não está fácil. A luta não é tão fácil. É violento o tamanho dessa luta. Mas nós estamos juntos. Eu falei com ele. Nós temos uma amizade muito bacana. Então, o mínimo que eu podia fazer, outra coisa que ele também não disse, eu morro de medo desse negócio de avião, mas eu orei bastante e falei, esse miserável não vai cair. Não vou mentir para vocês. A aterrissagem aqui em Uberlândia foi violento. Parece que aquele moço tem problema de visão. A não ser que ele queria entrar para dentro da terra. E agora eu queria até pedir a vocês, estejam orando que quinta-feira eu vou estar retornando. Espero que eu chegue com vida. Mas enfim, para mim é muita honra também de estar participando dessa festa de 53 anos. Essa festa é muito bacana quando a gente vê pessoas que ao longo desse tempo aqui estão tomando decisão e hoje vieram aqui em público. Eu falo com o pastor Honório, isso é o ápice do cristianismo. Pessoas tomando decisões por Cristo, decisões para assumir um compromisso com a igreja que ela entendeu que é ali que Deus está conduzindo para um propósito. Esse é o ápice do cristianismo. E aí eu quero, com muito carinho, pedir à igreja, todas essas pessoas que vocês viram aqui, na hora de ir embora, escolha uma dessas pessoas, dá um abraço, se possível todas. E domingo que vem, não vai ter profissão de fé, mas quando você vê essa pessoa, dá um abraço gostoso. Aquele abraço gostoso, apertado, e fala assim para ele, olha, a profissão de fé foi aquele domingo, mas você faz parte dessa família. É tudo que nós precisamos. Isso é igreja. Amém? Mas falando de 53 anos, eu queria que colocasse aqui no PowerPoint a nossa projeção da mensagem. Eu quero estar compartilhando com a igreja sobre uma conquista. E essa conquista é a conquista de Josué. Josué foi um guerreiro. Gosto muito de Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Mas Josué teve uma missão específica. Josué ele teve que assumir o povo de Deus para entrar na Canaã. Ele então assume o comando e agora ele tem algumas palavras de Deus para ele, assim como Deus foi com Moisés, também seria com ele, e agora ele vai entrar nessa Canaã. Eu acredito que a segunda igreja presbiteriana também tem uma Canaã para ser conquistada. Eu não sei se essa Canaã começa na sua vida pessoal. Eu não sei se essa Canaã começa na sua família. Eu não sei se essa Canaã possa ser uma área profissional, possa ser uma área espiritual. Mas, segundo a igreja presbiteriana, uma parte dela é essa estrutura física. Mas 100% da segunda igreja é você. Você é a segunda igreja. Então eu queria direcionar toda essa mensagem, tirando a pessoa e o foco de Josué, e trazendo então para essa igreja que está completando 53 anos de bênçãos, 53 anos de lutas, 53 anos de conflitos, 53 anos de vitórias. Eu fiquei assim muito emocionado quando trouxeram aqui algum dos precursores. E às vezes eu fico imaginando se nós agora pudéssemos entrevistá-los. Esses precursores, quando, por exemplo, vamos comprar um terreno, quantas reuniões eles passaram? Alguns falaram, esse terreno é grande demais. Não precisa disso tudo. Outros falaram, esse terreno é pequeno para a obra de Deus. E aí eu fico imaginando que nenhum desses precursores que vieram aqui à frente imaginaria que hoje o pastor Ivan poderia estar aqui desfrutando dessa bênção. Coisas que há 53 anos foram resolvidas, debaixo de muita luta, debaixo de muita oração e muitas lágrimas. E eu estou aqui hoje, já com tudo pronto, desfrutando. E aí agora nós temos um desafio. Se o Senhor Jesus não voltar, daqui a 53 anos,
será que é esse mesmo espaço? Será que é as mesmas coisas que nós estamos vendo hoje? Claro que eu não estou dizendo de princípios e valores éticos cristãos, mas eu digo de avançar no reino, as conquistas do reino. Então eu queria estar compartilhando sobre Josué. Pode passar o primeiro slide. Assim, a história redentora, entrando e possuindo Canaã, ilustra a experiência espiritual cristã de conflito, vitória e bênçãos nas esferas celestiais, por meio do grandioso poder de Deus. Então, Efésios fala que é nos lugares celestiais que começam a bênção, e depois vem descendo até na nossa área pessoal. Foram 53 anos que o poder de Deus está sendo derramado nesse lugar. E aí Deus passa então algumas instruções para Josué. Medita nela dia e noite. A coragem de Josué, esperança de vitória e sabedoria necessárias para o sucesso dependiam de sua constante atenção e inflexível aderência aos ensinamentos de Deus através da sua palavra. E aí Deus fala para Moisés, medita nela dia e noite. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Tenha uma intimidade com a minha palavra. Tenha sua devocional diária, dia e noite. Não se aparte a minha palavra do seu coração. Pode passar? O repouso em Canaã, depois das batalhas no deserto, apresenta-nos como um tipo de nosso presente repouso espiritual na obra consumada de Cristo e na sua contínua intercessão para nos capacitar a derrotar o ego e o anjo caído. O Dr. Russell Shedd tem um livro que ele intitula assim, A Carne, o Mundo e o Diabo. São as 3 frentes de batalhas que todo cristão vai estar passando, no início da profissão de fé até Jesus chamá-lo. E Satanás é um inimigo astuto e sedutor. Mas antes do anjo caído, nós temos um inimigo dentro de nós, o eu interior. E esse eu interior precisa ser trabalhado todos os dias, sendo capacitados pela ação do Espírito Santo e a visão daquilo que Jesus quer para cada um de nós. Mas Deus continua falando ainda com Josué. Passa esse Jordão, prepara-se para entrar em Canaã, a terra que eu dou ao meu povo. Ser forte e corajoso. A ordem de Deus, tão necessária a um guerreiro, foi ser forte e resoluto e inflexível com a minha vontade. Seja submisso. E aí você conhece a história. Eu quero te convidar então a você abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, e somente para uma meditação do versículo 1. Somente o versículo 1. Josué, capítulo 2, somente o versículo de número 1. De Sitim, Josué, capítulo 2, somente o versículo 1. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor, de fato, possa agora sondar os nossos corações e com a ação do Espírito Santo do Senhor, o Senhor possa moldar em nós, forjar em nós aquilo que de fato o Senhor quer fazer conosco esta noite. E nós temos convicção, Senhor Jesus, que a Tua presença nesse lugar é real, porque há uma promessa do Senhor. Onde estiver 2 ou mais falando em meu nome, ali eu manifesto a minha presença. Senhor Jesus, que o Senhor agora possa estar nos dando a direção exatamente daquilo que o Senhor quer
para a segunda igreja presbiteriana, para cada coração que se encontra aqui nessa noite, pelos convidados que aqui vieram para assistir essa tão maravilhosa decisão de se tornar membro dessa igreja. Que eles possam saber que aqui há o poder do Senhor, que nesse lugar a manifestação da tua graça, ela é derramada sobre as nossas vidas. Assim eu te peço, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você ainda já teve o prazer e o privilégio de estar meditando no livro de Josué. Josué agora está aproximadamente, a Bíblia ela não confirma, mas alguns estudiosos afirmam isso. Está aproximadamente à frente de 3 milhões de pessoas, mínimo. Moisés agora já não está no comando. E Deus agora fala com ele, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Só que agora você é que vai conduzir esse povo. Ele está acampado em Sitim, ele tem que atravessar o Jordão para então entrar na terra prometida. E agora ele está no mesmo lugar que há 40 anos atrás Moisés separou 12 espias para espiar a terra. E agora ele também vai fazer a mesma coisa que Moisés fez. Só que agora ele manda 2 espias. E aí os espias atravessam o Jordão, eles entram na terra prometida, já é toda uma parte, só que tem um local que é uma fortaleza. E para entrar em Canaã, eles teriam que atravessar essa fortaleza. E o nome dessa fortaleza é Jericó. E aí os espias entrando por Jericó, eles passam pela casa dessa mulher chamada Raabe, e essa mulher então acolhe esses espias. E aí se você continuar olhando a história, de fato, o povo avança. Mas olhando para esse versículo, eu quero estar compartilhando com a igreja 2 lições, tirando desse versículo. E a primeira lição, eu quero que a gente possa estar meditando sobre aquilo que aconteceu na vida de Josué. E a primeira lição, ela está aqui. O tema da mensagem é: creio, por isso vejo. Agora sim, então, a primeira lição. A primeira lição que nós vamos aprender nesse versículo é: Josué exercitou a sua fé. Olhando para o capítulo 1, Deus aparece para ele falando várias coisas. Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Prepare-te. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Deus investe em Josué poderosamente. Ele fala tete a tete. Ele fala: Josué, eu vou ser com você. E assim como eu fiz várias maravilhas com Moisés, eu vou fazer também você, guiando esse povo. E agora então Josué ouviu. Mas Josué está diante de um grande desafio. Ele tem que atravessar mais de 3 milhões de pessoas, um Jordão que ele tem aproximadamente no tempo de Josué 30 metros de largura e 15 metros de profundidade. E Josué ainda não perguntou por ponte e nem perguntou para Deus: Deus, como que eu vou fazer isso? Simplesmente ele começa então a exercitar a sua fé. E aí ele pega 2 espias, conversa com esses 2 moços e fala: olha, há 40 anos eu fiz isso. Eu preciso que vocês agora vão lá e que vocês façam reconhecimento em toda essa região. Exercitar a fé em nossos dias não é muito diferente no tempo de Josué. Fé não é um salto no escuro. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala de uma fé operosa. Ele parabeniza essa igreja porque ele vê nessa igreja uma fé muito diferente daquilo que ele tinha plantado e visto em todas as suas igrejas. E aí ele fala: olha, vocês estão usando uma operosidade da fé. O que é isso? Primeiro nós temos que lembrar que Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala o significado de fé. E não é um salto no escuro. Não é um passo no escuro, não é andar olhando nem para a lógica e nem para a razão. Mas fé é o firme fundamento de crer naquilo que
os nossos olhos ainda não viram e as nossas mãos ainda não sentiram. Isso é fé. É claro que quando você chega em um prédio de 10 andares e você aperta o número 8, o elevador abre, você entra, você tem convicção que ele vai parar lá no 8º andar, que o cabo de aço não vai arrebentar e nada vai acontecer. Mas isso é uma fé temporal. A fé exercida por Josué é muito mais que isso. É uma fé que acredita no Deus Todo-Poderoso. É uma fé que ele ouve as palavras de Deus. É uma fé que ele medita nas palavras de Deus. É uma fé que ele olha sem ainda contemplar ou se mesmo ainda conquistar. Mas ter a certeza que Deus vai fazer aquilo acontecer. Essa é uma fé. E essa é a fé que nós olhamos para Jesus e em todo o seu ministério terreno, ele fala dessa fé. Mas um dos maiores exemplos que eu vejo na caminhada junto a Jesus, no exercício dessa fé, é de um homem chamado Jairo. Jairo tem a sua filha quase morta em casa. Ele vai então atrás de Jesus. Jesus então reconhece a dificuldade de Jairo e fala: Jairo, eu vou à sua casa. E quando ele começa a caminhar, aparece uma mulher. E essa mulher então ela é curada de um fluxo de sangue. E se você olhar o contexto, mulher é muito detalhista. A gente olhando um versículo para o outro, parece que aquela mulher contou aquela história em 5 minutos, não. Aquela mulher começou a contar detalhes por detalhes, falando o que ela fez há 12 anos, aquilo tudo acontecendo. Eu acredito que ali, Jairo ficou ao lado de Jesus pelo menos uns 50 minutos. E aí, quando ele começa então a seguir na direção da casa de Jairo, Jairo, vamos para sua casa? Aí aparece um moço. E esse moço infla o seu pulmão, olha bem nos olhos de Jairo e fala assim: não precisa mais de incomodar o mestre. Em outras palavras, sabe o que esse moço está dizendo? Jairo, é perda de tempo levar Jesus lá. A sua filha já morreu. E aí então Jesus olha para Jairo com uma voz de uma autoridade e com uma voz serena. Ele fita os olhos no coração de Jairo e fala assim: não temas, crê somente. E aí eu pergunto, você já se colocou no lugar de Jairo? Indo para sua casa para encontrar sua filha morta? E caminhando ao lado de Jesus, sem questionar, sem duvidar? Você já teve essa experiência? Essa é a experiência que Josué hoje está trazendo para a segunda igreja. Precisamos avançar na dependência da palavra de Deus, avançar naquilo que Deus também tem reservado como promessa, como uma Canaã espiritual. Talvez aqui nessa noite eu e você estamos passando por um baita problema no casamento. Estamos aqui quietos, ninguém sabe. Não sabemos como que foi a semana, não sabemos como que vai ser essa semana. Talvez nós estamos aqui e temos um baita problema na área profissional. Talvez o nosso chefe, terça-feira, está aguardando uma resposta nossa e ainda nós não sabemos como dizer para ele. Ou talvez a nossa Canaã pode ser o nosso filho. Estamos lutando, falando, orando. E talvez você está aqui nessa noite dizendo assim: eu não sei mais o que eu vou dizer para o meu filho. Eu desisti dele, não desista. Segunda igreja. Mas uma das maiores Canaãs que Deus pode estar entregando para a segunda igreja hoje é essa cidade. Mas eu não concordo muito e respeito também quando alguns pregadores falam assim: Uberlândia vai ser de Jesus. Eu também quero isso. Mas nós precisamos de começar a agir, pelo menos com um. E se eu e você de fato assumimos que essa Canaã é mais uma pessoa para Jesus, nós vamos começar então com essa pessoa. Eu sei que tem que atravessar um Jordão,
Eu sei que tem uma Jericó. Eu sei que tem a timidez dentro do coração, medo e vergonha. Ou às vezes nos falta até a autoridade para falar. Mas é necessário que, para Uberlândia ser de Jesus, eu preciso começar com um. E se nós olharmos para a nossa comunidade, a nossa sociedade, onde está esse um? Será que eu preciso de sair procurando? Não! Ele começa na nossa casa. Depois ele passa para nosso vizinho. Depois para nossa escola. Depois para o nosso trabalho. E eu fico perguntando para nós, quantas vezes nós vamos continuar olhando para pessoas sentadas ao nosso lado de segunda a sexta e nós temos convicção que essas pessoas ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos então exercitar essa fé, como Josué fez. Ele mandou 2 espias. Quais são os nossos espias? Você tem um aqui na sua perna esquerda e você tem outro na sua perna direita. Coloque esse joelho no chão para orar, para jejuar. Esses são os nossos espias na pós-modernidade. Colocar o nosso joelho no chão para orar, exercitando uma fé operosa, que Deus vai alcançar toda a nossa família, que Deus pode alcançar o nosso vizinho da direita, o vizinho da esquerda. E com certeza eu lembro de Jesus em Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabia que todas essas coisas vos serão acrescentadas? Pode ser uma televisão de 60 polegadas? Pode ser um carro? Pode ser uma namorada ou um namorado? Pode ser uma promoção na área profissional? Deus conhece a nossa necessidade, mas nós precisamos de fazer como Josué. Levantar e exercitar a nossa fé. Mas ainda há uma outra verdade nesse versículo, e aí eu já estou concluindo a minha mensagem, e a segunda verdade pode colocar no texto: Deus exercitou providência. Quando eles saíram da presença de Josué, atravessaram o Jordão, começaram a caminhar pelo deserto, chegaram numa fortaleza chamada Jericó, e eu não sei se você já estudou isso. Essa fortaleza tem um muro de aproximadamente 30 metros de comprimento, 30 metros de altura e 25 metros de comprimento. E existia nesse muro algumas casas. E uma dessas casas era a casa de Raabe. E Raabe, nesse texto, ela é apresentada como uma prostituta. Agora, olha que interessante como que é a providência de Deus. Se nós voltássemos lá no tempo de Josué, e voltássemos talvez uns 5 anos, que também não fala a data de quando essa mulher está morando nesse muro, mas eu fico analisando e olhando entre alguns versículos, a providência de Deus agindo. Deus levando Raabe exatamente para uma fenda no muro. E Deus promove naquele local ali, o local dessa mulher. E é interessante que ele não fala isso nem para Moisés, ele não fala isso nem para Josué, e nem fala para os espias. Sabe o que é providência divina? Providência é algo que Deus tem como propósito para que a vontade dele aconteça. E aí eu fico perguntando, por que os espias foram exatamente para uma casa de uma prostituta? Porque a cidade estava em fortaleza, o povo estava acampado, já sabiam que ia invadir, eles não poderiam entrar pelo portão principal, eles procuravam alguma coisa para que eles não fossem descobertos. É só isso? Não, não é só isso. Eu fico imaginando que Deus, olhando aqueles espias, atravessando o Jordão, colocou no coração deles e veio trazendo cada um deles
para um caminho até chegar à casa dessa mulher. E se você olhar a história dessa mulher, é linda. Ela acolhe esses 2 espias, esconde no forro da sua casa, os alimenta. E você sabe o que essa mulher fala? Preste atenção, olha para a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 9, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Deus coloca nos lábios de uma mulher, que eu tenho certeza que nessa hora aqui, já não é uma prostituta que está falando, mas é uma mulher que foi lavada e remida pelo sangue do Senhor. E agora ela entende que esse povo vai entrar. E aí é uma história fantástica. Eu não vou falar para você ter a curiosidade de ler. Mas hoje de manhã, eu vi um testemunho de uma jovem no exame de candidatos. Ela é pedagoga. E olha que interessante como que a providência de Deus age. Eu não lembro o nome dela. Ela veio a essa igreja e viu nessa igreja um menino especial. E é a área dela. E ela disse assim: quando eu vi esse menino especial, foi a porta de entrada para essa igreja. Sabe como que Deus atraiu essa jovem para a segunda igreja? Usando esse jovem especial. Isso é providência divina. Talvez eu e você vamos passar por meninos e meninas especiais e nós vamos dizer assim: coitados, alguma coisa aconteceu com eles, nem vamos saber como que vai ser o futuro deles. Não diga isso. A providência de Deus pode estar agindo exatamente sobre estas vidas. E essa jovem hoje estava aqui, eu não lembro o nome dela, mas fez profissão de fé e batismo. Eu vou perguntar para ela, ela está aqui? Levanta, por gentileza. Fica em pé, por gentileza. Para você ver que eu não estou mentindo, depois você pergunta para ela. De onde que esse pastor tirou essa ideia? Lá de Cachoeiro? Não. Obrigado, tá bom? Providência divina é isso. É algo que nós não temos nem ideia que vai acontecer e nem planejamos, mas Deus vem e coloca. E aí eu lembro de Jesus. Jesus é a nossa autossuficiência, a providência. Eu lembro de um texto que tem uma mulher saindo da cidade e enterrando seu único filho. E Jesus entrando naquela cidade, ele manda parar. Eles colocam então o caixão no chão. E ele fala para o menino: levanta-te. Essa mulher nunca ia imaginar que o seu filho poderia ressuscitar. Ela não planejou isso. E é interessante que ela está saindo para um cemitério. E Jesus está entrando na cidade com vida. E vida em abundância. Essa é a provisão, a providência de Deus. Essa é o instrumento de Deus naquilo que nem eu e nem você vamos alcançar. Talvez você vai dizer para mim assim: pastor, eu já tentei evangelizar minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, o meu sobrinho. O senhor nem sabe o que imaginou. Eles nem querem saber de Jesus. É hora de orar e jejuar e contar com a providência de Deus. É a ação do Espírito Santo sobre daquilo que nós não planejamos, daquilo que Deus tem como propósito. E aí eu não posso deixar de falar de Romanos capítulo 8. E Paulo foi muito sábio
agindo pela ação do Espírito Santo, todas as coisas cooperam. Todas. Talvez nós estejamos passando por uma tribulação, mas a palavra de Deus fala que todas as coisas. E tem coisas que o Senhor ainda não revelou para nós, o porquê que nós estamos passando por isso. E talvez Ele nem vai revelar, talvez só vai falar lá no céu. Qual de fato é o propósito dele? E todas as coisas têm um propósito no governo de Deus. E aí eu quero concluir minha mensagem trazendo o tema de novo. Para a gente estar orando daquilo que eu e você acreditamos. Pode colocar o tema? Só para a gente concluir. Creio, por isso vejo. Você crê que a segunda igreja pode ser muito maior do que isso? Em espiritualidade, em dons, em serviço? Você crê que a sua família pode ser toda ela ser entregue aos pés do Senhor Jesus? Você crê que, de fato, você pode começar amanhã um discipulado na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança? Então a palavra é para nós. Creia e toma posse dessa verdade.